Bom dia, galerinha! Vamos chegando, vamos chegando. Enzo, só você tá na sala por enquanto, meu querido. É, Cláudio, aí, Bom dia para você. Aí, ó, bom dia. agora tá entrando um pouquinho mais de gente, ó. Bom dia, quem tá chegando? Bom dia, bom dia. Aí, agora sim, a galera tá começando a entrar na sala. Vamos ver aqui. Opa! Aí, ó, pessoal chegando. Vamos aguardar um minutinho, né? O pessoal chegar. Deixa eu colocar na tela aqui já o, o nosso assunto de hoje, continuação de tabela periódica. Bom dia, Ok? Cláudio. Bom dia, João. Tudo bem com você? Beleza, você? Graças a Deus, sossegado. Bom demais. Você está na cama ainda ou já levantou? Tô na cadeira aqui já, levantei. É, beleza, garoto. Gente, mais uma galerinha chegando. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar um pouquinho mais. Ah, beleza. Ó, Ana Flávia, bom dia. Caio Caetano, bom dia. O Enzo, bom dia, né? O Enzo foi o primeiro a entrar na sala hoje. Aaron, bom dia. Giovana, bom dia para você, né? Também. Isabelle, bom dia. Iara, bom dia. João Vitor, bom dia. Luandra, bom dia. Luandra, você prometeu que estaria com o microfone hoje. Paraná, quem mais? Maria Eduarda, bom dia. Maria Fernanda, bom dia. Maria Vitória. Mariana, bom dia. Raul, Ana Moraes, bom dia. Gente, quem entrou depois que eu não falei, bom dia. Opa! Aí, que legal, gente. Olha aí, ó. Arão, bom dia. Giovana, bom dia. Ana Flávia, Yara, Maria Eduarda, que legal. Isabelle, bom dia. Maria Vitória, Mariana, que legal, galera. Ou muita saudade de vocês. Só que agora tá, 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 tá se abrindo aí já uma discussão, né? Logo, logo a gente vai estar juntos novamente, né? Presencialmente, logo, logo. Tá antes que a gente imagina. Luandra, bom dia para você também. Ô, pessoal, então, nós vamos continuar estudando nós vamos continuar estudando. Ah, legal. Pode testar o microfone aí que você vai ter que falar comigo hoje, viu? Ó, nós vamos continuar estudando a tabela periódica, só que hoje avança um pouquinho mais, né, na discussão. Cada dia a gente vai falando um pouquinho mais. Pessoal, eu gosto de interagir com meus alunos, né, porque fica mais fácil de eu saber se você está entendendo ou não. Vamos hoje chamar em ordem alfabética aqui, ó. Vixe, Aaron. Cara, você é o primeirão na ordem alfabética, né? Como é que você tá? Tudo tranquilo ou não? Não é beleza, Cláudio, eu sei. Já acordou? Hoje já teve uma aula ou não? Teve aula do Alisson. Ah, é verdade. Então vocês estão acordados desde as 8 horas. Ô, Arão, Oi. você lembra quantos elementos são conhecidos hoje em dia? 118. 118. Esses elementos, eles são dispostos na tabela periódica. Legal? Eu quero que você lembre comigo como chama aquelas linhas horizontais e as colunas verticais que eu tenho na tabela periódica. As horizontais chamam períodos e as verticais chamam famílias. Beleza, garoto? Então, as horizontais são períodos, nós temos 7 períodos, né? Na tabela periódica moderna. E as filas verticais são grupos ou famílias, e nós temos 18 famílias na tabela periódica moderna. Certinho? Agora, Ana Flávia. Bom dia, Ana Flávia. Tá com o Bom microfone ou não? dia. Oi, tudo bem com você? Sim, com você. Graças a Deus. Olha, você vai ter que acertar essa resposta, senão eu vou ficar triste com você. Certo? Concentra aí, concentra aí. Pelo amor de Deus, acerte, tá? Aninha, eu quero que você diga para mim como os elementos são colocados na tabela periódica.
É uma ordem, né? Existe uma ordem que você coloca os elementos na tabela periódica. Por favor, qual é essa ordem? Ana Flávia. Qual é a ordem em que os elementos são colocados na tabela periódica moderna? Nessa tabela atual, como os elementos são colocados? Ana Flávia. Em ordem crescente de números atômicos? Perfeito. Perfeito. Ordem crescente de número atômico. Tá certo? Então, na tabela periódica moderna, essa que a gente está estudando, os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico. Gente, número atômico é a mesma coisa que número de prótons e é a mesma coisa que carga nuclear, né? Porque lá no núcleo quem tem carga são os prótons. Então, se você responder ordem crescente de número atômico, tá certo. Ordem crescente de prótons, tá certo. Ordem crescente de carga nuclear, tá certo. Agora, só não pode falar que é ordem crescente de massa, tá? Porque assim, ó, na história da química, as primeiras tabelas, elas dispunham os elementos em ordem crescente de massa, todas elas. A partir de Moseley, a gente começa a colocar os elementos em ordem crescente de número atômico. Beleza, moçada? Não esqueça isso, viu? Na história da química, a gente tem a tabela de Chancortot, tem a de Dobereiner, Newlands, Meyer, mas só que essa de Mendeleev e a atual, né, que é a de Moseley, são as mais importantes. Eu queria te mostrar uma coisinha aqui. Deixa eu falar aqui primeiro. Ó. Mendeleev, ele colocava os elementos em ordem crescente de massa atômica. Tá? E tinha algumas lacunas na tabela dele, porque na época o pessoal conhecia mais ou menos os 60 elementos, e ele, nessas lacunas aqui, ele adiantava as propriedades dos elementos que seriam descobertos depois. Tá ok? Mas, ó, a tabela dele colocava os elementos em ordem crescente de massa. Hoje não é mais assim, hoje é de número atômico. Certo? Gente, mas eu queria mostrar para você aqui, eu vou sair aqui um pouquinho, e eu vou mostrar para você, só para você ter uma ideia. Ó, eu já deixei preparado. Só para você ter uma ideia, olha a tabela de Mendeleev como era. Você fala, nossa, que tabela horrível. Gente, só que essa tabela aqui é de 1850, mais ou menos. Então, para essa época, isso aqui foi um avanço. Eu não sei se você consegue enxergar, mas isso está na apostila também, viu? Eu não lembro qual que é aqui, ó, página 411 da apostila 2. Mas, dá para ver aqui, ó. Os elementos, ele coloca em ordem crescente de massa. Então, por exemplo, ó, essa sequência vertical aqui, ó. O berílio tem massa 9, depois vem o boro com massa 11, carbono massa 12, nitrogênio com massa 14, tá vendo, ó? Tá? Ele colocava os elementos em ordem crescente de massa. E veja que os elementos em ordem crescente de massa, ele colocava na vertical, ó. Aqui é uma sequência massa crescente. Aqui também, ó. 50, 51, 50, as massas estão crescendo. E um detalhe, pessoal, ó, interessante, né, conversar sobre isso. Na tabela dele, ele colocava as massas crescentes na vertical, tá vendo, ó? OK? Só que os elementos da tabela dele, que tinham as mesmas propriedades, ficavam na horizontal. Então, se você pegar, por exemplo, ó, boro, alumínio, esse daqui que ele não conhecia, né? Na horizontal aqui, a gente tinha elementos com propriedades semelhantes. Hoje mudou tudo, né? Mas na época dele é desse jeito aqui. E veja que na época dele, né, a tabela dele, tinha uns pontos de interrogação. Ó. Esses pontos de interrogação aqui eram elementos que eles não conheciam ainda. Mas ele adiantava algumas propriedades desses elementos. Tá certo? Então, não pode esquecer que na tabela periódica de Mendeleev, ele colocava os elementos em ordem crescente de massa. Hoje não é mais desse jeito. A tabela moderna, a tabela de Moseley, ela coloca os elementos em ordem crescente de número atômico. Certinho, moçada? E para você localizar um elemento, tem que fazer a configuração eletrônica desse elemento usando o diagrama de Linus-Pauling que a gente, a semana passada, revisou aqui. Tá bom? Aí, o Arão acabou de falar para a gente. Ó,
Essas filas horizontais são os períodos da tabela periódica. E existem 7 períodos na tabela periódica moderna. As colunas verticais são chamadas de grupos ou famílias. E são 18 famílias conhecidas até hoje. Joinha? E são 118 elementos conhecidos até hoje. Períodos são esses 7, e eu comentei com você, ó. O primeiro período da tabela só tem 2 elementos, o hidrogênio na ponta esquerda e o hélio na ponta direita. Primeiro período só tem 2 elementos. O segundo e o terceiro períodos têm 8 elementos, e a partir do quarto período são períodos longos, com bastante elementos. Isso aqui eu estou revisando porque eu já vi, viu? Gente, agora é importante. Ó, para você saber o período de um elemento na tabela periódica, você precisa descobrir quantas camadas ele tem com elétrons. Então, por exemplo, ó, o cálcio tem elétrons em 4 camadas. Aqui está a camada 1, aqui está a camada 2, aqui está a camada 3, aqui está a camada 4. Como o cálcio tem elétrons em 4 níveis, em 4 camadas, ele está no quarto período. Joinha? O ferro, se você olhar, aqui ó, também tem elétrons em 4 camadas. Então ele também está no quarto período. Joia? Agora, outra coisa que eu falei para você, que eu só estou revisando porque a gente já viu. A família, a tabela periódica tem 18 famílias. Pessoal, essas 18 famílias, elas são divididas em 2 grandes grupos. Eu tenho grupos A e grupos B na tabela periódica. Quais são os grupos A? São esses 2 aqui, ó, da ponta esquerda, grupo 1A, grupo 2A, e mais esses 6 grupos aqui na ponta direita, do 3A até o 8A. Ok? E no meio da tabela, nós temos os grupos B. Então, ó, grupos A são essas 2 famílias e mais essas 6 famílias. Grupos B são essas 10 famílias que ficam aqui no meio. Esses elementos aqui dos grupos A são chamados de elementos representativos. E esse do grupo B são elementos de transição. A semana passada a gente aprendeu a fazer do representativo. Hoje a gente vai aprender do transição. Tá? Então vamos lá. Ó, revisando. Elementos representativos são aqueles que na configuração eletrônica de Pauling terminam em S ou P. Tá certo? Se você fizer a distribuição eletrônica e o átomo terminar em S ou P, ele vai ser chamado de elemento representativo. Todos eles ocupam os grupos A da tabela periódica. E como é que a gente faz para saber qual é o grupo A mesmo? Olha quantos elétrons tem na camada de valência. Certinho? Então, elemento da família 1A tem 1 elétron na camada de valência. Elementos da família 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Então, nas famílias A, a família corresponde ao número de elétrons que o átomo tem na camada de valência. Ok? Deixa eu chamar alguém aqui para me ajudar. Eu estou fazendo hoje em ordem alfabética, né? Alice, bom dia, Alice. Como é que você está? Tudo tranquilo? Alice? Bom dia. Tudo bem, né? Vem você. Legal. A pergunta é a seguinte, Alice. O flúor está na família 7A da tabela periódica. Eu quero que você me diga por que o flúor está na família 7A. Por quê? Ele é um elemento representativo? Isso. Porque ele está na família 7A porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Alice, obrigado, viu? De nada. Entendeu? Então, ó, se o elemento tem 5 elétrons na camada de valência, né? Ele está na família 5A. Se ele está na família 7A, é porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza, galera? Eu vou chamar mais gente, Caio, bom dia, Caio. Como é que você está, meu querido? Caio Caetano, como é que você está aí? Está sem microfone. Não tem problema. Enzo, eu sei que você está com o microfone, que a gente já se falou. Bom dia hoje, Enzo. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Ô, Enzo, o alumínio
está na família 3A da tabela periódica. Por que, Enzo? Porque ele é um elemento representativo. Isso, porque ele é um elemento representativo e possui, ele é da família 3A, e possui 3 elétrons na camada de valência. Ok? Ok. Obrigado, obrigado. Deixa eu chamar mais. Hoje eu vou fazer todo mundo. Ô, Gabriel Souto, como é que você está, meu querido? Tranquilo, Gabriel? E dormiu de novo. Dormiu de novo, gente. Ele só ligou o celular e voltou para a cama. Ele sempre dá esse golpe, hein? Mas beleza, Giovana, bom dia para você, Giovana. Chamou no chat é porque está sem microfone. Yara, bom dia. Bom dia. Oh, como é que você tá? Tô bem, Tudo tranquilo? tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Yara. Ó, o cálcio é um elemento representativo e ele está na família 2A da tabela periódica. Por que que você acha que ele está na família 2A? Você falou que ele é um elemento representativo, mas Por que que ele está na família 2A? Quando é representativo, quando sim. termina em S ou P, está na família A. Agora, por que que ele está na família 2A, o cálcio? Entendi. É porque ele é um metal alcalino terroso. Isso. E tem 2 elétrons na camada de valência. De valência. Uhum. Beleza, garotinha, Entendi, beleza. Obrigado. Maria Cristina. Não, desculpa, Mariana Cristina. Mariana Cristina, bom dia. Sem microfone. Maria Vitória, bom dia. Maria Vitória, bom dia. Maria Fernanda. Maria Fernanda Qual das Maria Fernanda? Tiveron. Eu, então. Bom dia. Bom dia. Maria Fernanda, acerta para eu mudar de assunto, tá? Ai, ai. O nitrogênio está na família 5A. Bom, se ele está na família A, né, ele é representativo. Maria Fernanda, por que que o nitrogênio está na família 5A? Pera. Por que que o nitrogênio está na família 5A? E não na 6A, nem na 8A, nem na 7A. Por que que ele está na família 5A? Porque ele tem 5 elétrons? Aonde? Na camada de valência? Isso, aí sim, certo? O nitrogênio está na família 5A porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. Obrigado, Maria Fernanda. Imagina. Gente, aí, olha aqui, olha o cálcio. Olha lá, ó, ele tem 2 elétrons na camada de valência, por isso que ele está na família 2A, tá? Ele está no 4º período porque tem elétrons em 4 camadas. Esse daqui, gente, eu pedi para você fazer a semana passada. Só que assim, ó, você vai fazer de novo para mim, só que você não vai consultar, né? Pode fazer até mentalmente aí, eu quero o período e quero a família dele. Mas não olha lá na resolução da semana passada, não. Estou marcando 30 segundos. Período e família, esse composto chama-se, esse elemento chama-se arsênio. Aí, ó, acabou o tempo. Então vamos lá, vai. Ele tem elétrons em quantas camadas? Em 4, não é? Então ele está no 4º período. Ele terminou em P. Toda vez que termina em S ou P, o elemento é representativo. Ele vai estar no grupo A. Gente, cuidado! A camada de valência dele é a camada 4, ó. Certo? Tem 2 elétrons aqui mais 3 ali. São 5 elétrons na camada de valência. Então ele está na família 5A. Você lembra que da família 3A até a 8A, para saber a nova enumeração da IUPAC, eu tenho que somar 10, né? Então a família 5A hoje seria a família 15. A família 3A, família 13 e assim por diante. Esse daqui a gente fez a semana passada também. Eu vou refazer com você. Olha lá, ó. Tem elétrons em 4 camadas, ele está no 3º período.
terminou em B, o elemento é representativo. Quantos elétrons tem na última camada, que é a camada 3? 7. Então ele está na família 7A. Terceiro período, família 7A. A família 7A hoje seria o grupo 17. Beleza, beleza, gente. Aí, só para dar uma lembradinha, gente, ó. A família 1A, essa que está na ponta esquerda, chama-se família dos metais alcalinos. Menos o hidrogênio, né? A família 2A é a família dos alcalino-terrosos. A família 3A, ela não tem nome especial. Quando a família não tem nome especial, eu falo família e cito o primeiro elemento que entra nessa família. No caso da família 3A, o primeiro elemento que entra é o boro. Então eu digo que a família 3A é a família do boro. Na família 4A, o primeiro elemento que entra é o carbono. Então a família 4A é a família do carbono, ok? A família 5A é a família do nitrogênio. A família 6A tem nome especial. Pode falar família do oxigênio, porque ele é o primeiro que entra. Só que ela tem um nome especial. É a família dos calcogênios. A família 7A é a família dos halogênios, família do flúor, né? E a família 8A é a família dos gases nobres. Beleza? Arão, bom dia de novo para você, meu querido. Opa, bom. Ô, Arão, qual é a família do carbono? Família 4A. Por que que o carbono está na família 4A, Arão? Ele está na família A por causa que ele termina em SOP. Certo. E ele é da quarta família A porque a camada de valência dele tem 4 elétrons no total. Perfeito. Se o carbono está na família 4A, ok? Significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Gente, só para lembrar, ó, a família 1A é a família 1, a família 2A é a família 2. Aí a gente pula aqui 10 famílias que são os elementos de transição. Aí voltam família A. Então, eu pulei 10 famílias. Para eu saber a nova enumeração de 3A até 8A, é só somar 10. Então, a família 3A é a família 13. A família 6A é a família 16. A família 8A é a família 18. Joia? Família A, elementos representativos, e aqui no meio são as famílias B, certo? São os elementos de transição. Eu acho que a semana passada eu não falei dessa família, estou falando agora para você. Então vamos lá. Ó, presta atenção. Você faz a configuração eletrônica do átomo, usa diagrama de Pauling. Se terminar em S ou P, o elemento é representativo, vai estar nos grupos A. Para saber qual é o grupo A, é só olhar quantos elétrons ele tem na camada de valência. Beleza? Só que agora mudou. Você fez a configuração e terminou em D, de dado. O subnível, né? O último subnível é o subnível D. Então você vai dizer que o elemento é de transição. Gente, você pode falar transição ou transição externa, tá? Só que quase ninguém fala esse externo. O pessoal fala de transição mesmo. Então, o elemento de transição é o elemento que termina em D na configuração eletrônica. Agora, um detalhe. Quando terminar em D, quando o elemento for de transição, ele vai estar nos grupos B da tabela periódica, que são esses grupos aqui do meio, ó. Esses aqui são os grupos B. Então, o elemento de transição, eles ficam aqui no meio. Os representativos ficam à esquerda e à direita. Os de transição ficam no meio da tabela periódica. Tá bom? Agora, por favor, atenção aqui comigo, ó. Vai. Tem que prestar atenção, senão você não vai entender. Presta atenção. Se terminar em S ou P, se for representativo, você olha na última camada quantos elétrons tem. Gente, agora mudou. Ó, quando terminar em D, é de transição, vai estar nos grupos B. Presta atenção. Para você saber a família dele, você vai ter que somar os elétrons dos dois últimos subníveis. Quais últimos subníveis? O S e o D. Vou até escrever aqui, ó. Vou até escrever aqui S e D. Tá certo? Então, você vai somar os elétrons dos dois últimos subníveis. Quais subníveis? Subnível S e subnível D. Beleza, galerinha? De novo, ó. Cláudio, Pode falar. sempre antes do D vai vir um S, então? Sempre, sempre. Se você pegar... Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o diagrama de Pauling. Rapidinho, ó. Aqui, ó. Ó, sempre antes do D vai ter o S.
Aqui, por exemplo, ó, você coloca no 4S depois no 3D. Entendeu? Você coloca no 5S, depois é o 4D. Eu nunca tinha percebido isso daí. Tá joia? Então, sempre antes do D, vem o subnível S. E aí, Arão, para você saber a família, você vai somar os elétrons. Cadê? Peraí. Aí, ó. Você vai somar os elétrons dos dois últimos subníveis, do S e do D. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Tá aqui. Gente, eu estou marcando 1 minuto para você localizar esse elemento aqui na tabela periódica para mim. Vai. Titânio, número atômico 22. Você tem que dizer para mim em qual período ele está, em qual família ele está. Estou esperando você fazer. Qual é o período dele, qual é a família dele. Opa, chegaram aqui umas mensagens, eu esqueci de ler, viu? Bom dia. Opa, Giovana. Aí, beleza, é isso aí. Legal, é isso aí mesmo, certíssimo. Gente, eu vou corrigir. Ó, presta atenção, galera. Eu fiz a configuração e terminou em D. Espera que acho que chegou uma resposta aqui para mim. Isso, exato. O período é esse daí. Agora eu preciso, Yara, da família também. Ah, legal. Família 4 o quê? Isso, garotinha. Então vamos lá, gente, ó. Eu fiz a configuração e terminou em D. Quando termina em D, você diz que o elemento é de transição. Ele vai ocupar os grupos B da tabela periódica, B de bola, tá? Como é que eu faço para saber a família? Eu somo os elétrons dos dois últimos subníveis. Aqui, ó, 2 mais 2, 4, ele está na família 4B, tá? Ele tem elétrons em 4 camadas, então ele está no 4º período. E a família dele é a família 4B. Só um detalhezinho, quando você tem da família 3A para frente, gente, da família 3A para frente, você precisa somar 10. Agora, as famílias B não. Quando você tem a família B, para saber a nova numeração da IUPAC, é só tirar a letra. Então, hoje a família 4B seria a família 4, simplesmente família 4. Deixa eu voltar numa tabela periódica aqui, que eu queria mostrar uma coisa para você. Aqui, ó. Olha para mim, ó. Aqui é a família 1A ou família 1. Aqui é a família 2A ou família 2. Agora começam as famílias B. A família 3B é a família 3. A família 4B é a família 4. E assim por diante. Certo? Olha o titânio aqui, ó. Família 4B. Ou simplesmente família 4. Gente, tem mais um exercício. Esse daqui. O ítrio, número atômico 39, já fiz a configuração eletrônica, tá aqui. Eu quero que você localize ele para mim. Em qual família da tabela periódica ele está, em qual período ele está. Opa, resposta rápida aqui, hein? Ana, beleza, legal. Ana, só esse B aqui, vamos colocar em letra maiúscula, tá? Isso, Giovana. Legal, isso, exatamente. 5º período, família 3B, perfeito. João Vitor, legal. Né? Faltou escrever qual período, né? Arão, tá certo a sua resposta. Estou esperando o João Vitor colocar aqui. Ih, tá demorando. Eu saí. Ó, eu fiz a configuração e terminou em D. Quando termina em D, você diz que o elemento é de transição. Aí, João, agora sim. Ó, terminou em D é de transição. Como é que você faz para saber a família? Soma os elétrons dos dois últimos subníveis. Ele vai estar na família 3B. E ele tem elétrons em 5 camadas, ele está no 5º período. Olha lá, 5º período, família 3B. Gente, a família 3B hoje seria simplesmente família 3. Tá certo? Simplesmente seria a família 3. Ou tem mais um aqui, acho que você viu, né? Mas muita gente não teve tempo de ver. Localiza o ferro para mim na tabela periódica, por favor. Localize
o elemento químico ferro na tabela periódica. Está aqui, ó. Configuração eletromagnética está pronta. Você vai localizá-lo na tabela periódica. Opa, já chegou a resposta. Beleza. Isso, gente. Beleza. Todo mundo acertando. Legal. Legal, legal. Então eu vou corrigir. Tá? Vamos ver. Ó, terminou em D de dado. Ele é um elemento de transição. Ele vai estar no grupo, nos grupos B de bola. Tá? E eu vou somar os elétrons dos dois últimos subníveis. 2 mais 6, 8. Ele está na família 8B. Ele tem elétrons em 4 camadas. Ele está no quarto período. Então, é quarto período, família 8B. Tá? A família 8B hoje seria simplesmente família 8 mesmo. Família 8B, família 8. Gente, eu tenho uma coisinha para te falar. Ela não tem muita importância, não, mas é legal você ter esse conhecimento. Então, presta atenção aqui comigo, por favor. Ó, aqui é a família 1A, aqui é a família 2A, pulou 10. Aí a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, família 8A. Tá certo? Nessas famílias aqui, ó, de 3A até 8A, para saber a 9 a numeração, tem que somar 10. Por exemplo, ó, a família 7A hoje seria a família 17. Certinho? Agora, as famílias B não. Para você saber a 9 a numeração, é só você tirar a letra. Então, a família 3B hoje é simplesmente família 3. A família 6B é a família 6. Certo? Só que aí eu tenho uma curiosidade para te passar. Ó, aqui eu tenho a família 3B. Ó, 1A, 2A, aí começa a família B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Agora, cuidado. A família 8B, ela tem 3 colunas. Então, ó, 8B, 8B, 8B. Tá? Ó, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. A 8B tem 3 colunas. Não existe família 11. Depois das famílias 8B, vem a família 1B. É a 1B e depois a 2B. Aí tem 3A e assim por diante. Então, só uma curiosidade, tá? Ó, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Tá? No caso do ferro, olha lá, ó, ele está na família 8B, porque a soma deu 8. 8. Só que quando a soma dá 9, também é 8B. Se a soma der 9, também é 8B. Só que vai ser a 8B segunda coluna. Se a soma der 10, também é 8B. Só que é 8B terceira coluna. Se a soma der 11, aí vai ser família 1B. E se a soma der 12, vai ser a família 2B. É só uma curiosidade, não precisa ficar preocupado com isso, não. Gente, então, só para dar uma fechadinha aqui, ó, quando termina em S ou P, é representativo, grupos A. Quando termina em D, elemento de transição, grupos B. Agora, falta falar para você o que é um elemento de transição interna. Gente, elemento de transição interna é aquele que termina em F. Ok? Então, ó, se terminar em S ou P, é representativo. Se terminar em D, é de transição. Se terminar em F, de transição interna. E uma notícia boa. Quando termina em F, todos eles estarão no grupo 3B da tabela periódica. Certo, moçada? Então, se terminar em F, você coloca lá, família 3B. Joia? E um detalhe, ó, os elementos de transição interna, todos eles estão na família 3B. Tá aqui, ó, família 3B tá aqui, ó. Certo? Só que não cabe todos eles numa casinha só. O certo seria colocar todos na casinha só, na família 3B. Só que não cabe todos eles aí. O que a gente faz? Nós tiramos ele e espichamos aqui embaixo. Ó. Então, todos esses aqui de baixo, ó, todos eles estão na família 3B. Todos esses daqui, ó, também, todos eles estão na família 3B. Esses daqui, gente, ó, esses daqui estão no 6º período,
família 3B no sexto período. Eles são chamados de lantanídeos ou terras raras. Lantanídeos porque o primeiro que entra é o lantânio. Então o pessoal chama de série dos lantanídeos ou terras raras. E esses de baixo aqui, todos eles estão na família 3B, tá? Todos eles. Só que esses de baixo estão no sétimo período. Entendeu, pessoal? Ok? Uma curiosidade, aqui eu tenho, não dá para você ver direitinho, mas eu tenho urânio. O urânio é um elemento radioativo. Todos os elementos depois do urânio são chamados de transurânicos e eles são artificiais e radioativos. Agora, antes do urânio, eu chamo de cisurânicos, tá? Então tá urânio, depois dele é tudo elemento artificial, elemento criado em laboratório, são os transurânicos. E antes do urânio, eu tenho os cisurânicos. Gente, eu estou meio preocupado pelo seguinte. Ó, aqui dá para você ter uma visão legalzinho do que eu acabei de te falar. Ó, aqui está a família 3B, não está? Família 3B, ó. Nessa posição aqui, no sexto período, eu tenho todos esses elementos aqui, ó. Todos eles estão nessa posição aqui. E esses de baixo aqui, ó, todos eles estão nessa posição. Então, por exemplo, ó, esse elemento aqui chama-se sério, ó, sério. Arão, abre o microfone aí para mim, por favor. Opa, O sério, ele está em qual período? o sério tá no sexto período. Sexto período. E qual é a família dele? Família 3B. Beleza, garoto. Agora, tem um elemento aqui, chama-se paramécio. Acho que é isso, não tenho certeza. Vamos supor que seja. Esse PM aqui. Arão, esse PM aqui, ele está em qual período? Tá no sexto período também. Qual família? 3B. Isso, garoto. Então, ó, todos esses de cima aqui, todos eles, estão no sexto período, família 3B. E todos os de baixo estão no sétimo período e, né, na família também 3B. Ô, Arão, deixa eu ver como é que você está de memória, cara. Como chama esse daqui, ó, esses de cima aqui, essa série de cima aqui? Como é que chama? Eu lembro do outro nome, Terras Raras lá. Isso. Cara, e você acredita que esse daí tem caído mais ultimamente? O primeiro elemento que entra aqui, ó, é o lantânio. Lantânio. Então, você diz que essa série aqui é a série dos lantanídeos, ou terras raras, certo? E esses do sétimo período aqui, ó, família 3B, são, né, a série dos actinídeos. Só uma discussão, está acabando o meu tempo aqui, a gente vai sair e entrar no outro link daqui a pouquinho, né? Só uma observação, essas terras raras aqui, os lantanídeos, eles têm uma importância industrial enorme, porque eles são usados na indústria aeronáutica, na indústria eletrônica, na indústria fina, tá? E as maiores fontes de terras raras, né, de lantanídeos, estão na China. E a China, ela restringe a produção dessas terras raras para vender para o mundo, porque você lembra da lei da oferta e da procura, né? Quando a oferta é menor, a procura é maior e o preço sobe. Então, existe uma briga na Organização Mundial do Comércio, porque a China ele faz esse jogo aí de restringir a produção para aumentar os preços. Tá? Então, ó, terras raras, lantanídeos, são esses do sexto período, família 3B, ok? Muito usado na indústria. Terras raras ou lantanídeos. Gente, vai encerrar essa aula. Eu vou esperar uns 5 minutinhos fazer a gravação, a gente volta daqui 5 minutinhos. Então, até daqui a pouquinho. Falou, daqui a pouco. A gente volta com outro link, tá? Só vou esperar concluir a gravação aqui e a gente volta, tá? Yara, até daqui a pouquinho.
Beleza, beleza. Gente,